Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para quem está vendo esse vídeo, né, neste horário. Estou aqui hoje para fazer uma apresentação básica para vocês de aquecimento solar, de energia pura, limpa, saudável, né, do nosso planeta. E quero mostrar para vocês aqui um aquecedor solar, como instalar um aquecedor solar para ele rodar a água sem necessário utilizar qualquer equipamento eletrônico, rodar natural através do sol. Então, o princípio, né, do instalador de aquecedor, primeiramente a gente preocupa em fazer suporte do reservatório, do boiler. Ali está as placas e aqui é o reservatório, né, como vocês estão vendo. Esse reservatório, como aqui é laje, é mais tranquilo você fazer um suporte para o reservatório. Portanto, até utilizei do suporte do reservatório para fazer até a caixa d'água, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, assim, começando. Você fez o suporte do reservatório, né? Bem soldado, com a bitola bem reforçada. No caso do meu caso, como tem a caixa de 500 litros de água fria e 300 litros de água quente, então eu precisei reforçar mais, né, com a bitola de 1,5 polegadas, se não me engano, de cano, e fazer as travamentos de acordo, né? E o segredo básico que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, que é muito importante e interessante, igual vocês estão vendo, né? Tem aqui o aquecedor, a caixa d'água para fazer o abastecimento com água fria, né? Que é esse cano aqui que segue, entra ali na parte de baixo, né? Entra na parte de baixo para manter o aquecedor cheio de água, né? O dia todo, ou à noite, que for. Então, começando. Primeiro, você tem que posicionar, fazer o suporte das placas ou no telhado, né? No mínimo 30%. As placas têm que estar com uma inclinação de 30%. Essas placas com uma inclinação de 30%, o interessante, assim, o importante, o interessante é que aonde ali está o cano da entrada da água fria, que sai, a água fria vai sair daquele cano branco ali, está paralelo aonde faz o abastecimento da água, entra a água fria da caixa cá de cima, ele vai descer a água fria, vai entrar no aquecedor ali. Dali o sol vai bater na placa e vai retornar para o reservatório aquecida a água. Isso fica posicionado ali no meio. Isso vai ser constantemente o dia todo de acordo com o sol. Entendeu? Vai girando. Para isso girar sem problema algum, tem uns pontos básicos. Aquela parte lá de baixo, ela tem que estar abaixo, no mínimo, como aqui é duas placas, 3 centímetros. E aqui, né, tem que dar um nível mais alto. Entendeu? Você pode ver que aqui, ó, de acordo, você vê que a placa ali está mais baixo, aqui, se você olhando mais ou menos, tem no mínimo 3 centímetros. E o cano também sempre com a inclinação subindo, nunca ele descer, que senão dá a entrada de ar. Pronto. E outra situação, o reservatório com a placa, ele tem que ter no mínimo 10 centímetros da base de baixo com a placa. Isso aí é muito importante também, porque para a água, né, dar o peso, fazer a circulação. O meu ficou menos um pouquinho, porque eu tenho a caixa d'água ali que faz a pressão da água. Isso aí não atrapalha muito não. Então, gente, esse é o princípio. Agora, esses detalhes são muito importantes. Lá, mais baixo, onde entra a água fria, e aonde retorna mais alto. Aí muda totalmente o sentido quando se fala saída para consumo, que é essa daqui. Tem que ter na saída do consumo, que já a gente põe um respiro, né, para a água circular. Se não botar o respiro, a água também não vai circular.
Tem que botar esse respiro. O curioso e mais assim, muito interessante, às vezes muitas pessoas acabam errando na inclinação desse cano, botando acima. Como aqui é saída de consumo, vai sair água quente. E para sair água quente, esse cano aqui, ele tem que estar no mínimo abaixo. Não tanto, assim, de 1 centímetro, mas pelo menos aproximando aí de meio centímetro abaixo. Porque é a água quente que está saindo do reservatório. Aqui já muda a função. Que ali é onde é serpentina que vai aquecer. Aqui não, aqui você vai sair para casa. Se botar acima, pode criar uma bolha de ar e prejudicar o sistema. E não sair água no chuveiro, na torneira e nada disso. Então, o spiro é um ponto principal, tem que ter. Essa quedinha na saída do consumo é importante. E esse grau, os 30, a gente fala aqui, os 30% das placas, né, que é muito importante. Vender põe 10%, a vezes tem menos, com certeza não vai ter uma eficiência tão precisa quanto está instalado aqui. Mais de 30%, daqui está dando quase 40%, entendeu? De inclinação. E o reservatório também com um pouquinho a mais abaixo onde sai a água. Se você botar ele muito contrário, vamos supor, então criar uma boia, vamos dar um exemplo, que aqui esteja mais alto do que aqui. Isso aí o que acontece? Vai criar uma boia de ar aqui. Aí a água, na hora que você vai abrir a água lá, não vai sair água, vai sair ar. A água tá mais para cá. Então tem que ter no mínimo também uma coisinha mínima. Isso aqui é coisa de milímetro. Um caimentinho mínimo para cá para abastecer por completo para a água, abastecer o chuveiro, tudo mais. Então, gente, isso aí é interessante. O abastecimento do reservatório. Aqui você vê que eu tirei aqui o T, ele abastece aqui, ó. Tá vendo? Aqui entra água fria para abastecer. Aqui sai o abastecimento dos coletor, que faz a volta por lá e entra aqui no começo da placa aqui no fundo. Tá vendo? Lá ele sai de lá, vai beirando ali atrás da antena, vem aqui e o sol bate constantemente aqui e ele vai a água aquecer e retornar para o reservatório com essa subidinha, já que já é subindo, né? A porcentagem mínima para cima, 3 centímetros, como é 2 placas, né? E a água quente vem para cá. E aqui já é o contrário, você já tem que deixar descendo não tanto, porque senão você vai se abaixar demais, vai forçar aqui o reservatório, pode até danificar esse aço ou a solda lá dentro, você perder a garantia do reservatório. Então esse é o princípio do aquecedor, né? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo simples, né? Mostrado aí o princípio básico do aquecedor solar, né? E fica assim, gente, qualquer dúvida, estou aí para comentário, para a gente somar e acrescentar. E um detalhe importante, o aquecedor solar hoje em dia ele nos traz aí uma eficiência grande, porque cada vez estão melhorando mais, está renovando mais. Você vê essas placas tipo estufa, ela dá uma eficiência muito grande. Com pouco sol, você vê que o sol já está quase drobando, ainda a água aquece. Por quê? É tipo estufa, que o sol bate, reflete, e aqui não tem como o calor fugir. Um pouquinho de sol que bate já aquece a água, entendeu? Esse é fato. Isso aí que você vê, o cara que instala, ele sabe na hora, ele já percebe na hora que a água já está aquecendo, que é o momento, ele sabe que a água está rodando, que a gente fala. Então, e nisso aí, a geração de energia, a gente se for somar, assim, em termos de economia, o pessoal fala 50% a 70%, eu hoje garanto na minha casa os 70% tranquilo que eu gero de energia, eliminando os 2 chuveiros da minha casa, né? Não utilizando torneira elétrica, não usando
chuveiro. Isso é muito importante. Então isso aqui praticamente é um gerador de energia muito importante para as pessoas que queiram ter seu aquecedor solar, né? Uma energia limpa, renovável, né? Que pode qualquer um ter, e o preço cada dia está melhor e mais barato. Então a gente estamos aí na luta, trabalhando, conscientizando a população que o Brasil cada vez invista mais em aquecimento solar, energia solar, essas coisas que trazem benefício para o cidadão. Você imagina, antes de eu ter aquecedor solar, eu pagava R$ 220 de energia solar. Hoje, praticamente, eu pago aí 60, 50, variando aí, uma diferença muito grande. Eu não vou falar assim sobre coisas que eu troquei de apartamento, eu troquei de instalação, eu troquei de lâmpada, tá dando até mais de 70%, mas isso aí é por causa da instalação, das lâmpadas, dos equipamentos, que eu fiz modificação para ter uma economia tão grande quanto essa. Mas não é todos que vão dar essa economia não, mas 50, 70 é o normal de uma casa que tem aí 3, 4, 5 banhos mais ou menos. Tá bom, minha gente? Um abraço para vocês. Espero ter demonstrado algumas coisas básicas para vocês, né, que sirva de certa forma ou possa ajudar alguma pessoa, tá? Qualquer coisa estou aí para tirar dúvida, tá? Valeu, um abraço, até mais.